Olá, alunos, tudo bem? Professor Júlio César. Essa aula vai ser de correção. Vamos corrigir os exercícios da semana passada, onde a gente trabalhou decomposição em fatores primos, né, de um número natural em fatores primos. Vimos também figuras geométricas. Então vamos lá. O primeiro exercício é aquele de decomposição de fatores primos. Determine o menor divisor primo de 64. Olha só, aqui tem várias maneiras de fazer, né? O 64, como ele é um número par, a gente já sabe que ele é divisível por 2. Se você pegar o 64 e dividir por 2, dá 32, né? O 2 é um número primo, a gente já sabe disso. Então, e esse número aqui é o menor número primo que existe. Então, portanto, nossa resposta aqui já é o 2. Menor número primo. O menor divisor primo de 64, então, é o 2. Determine o menor divisor primo de 75. 75 já não é um número par. Então, ele pode ser divisível por 2, não é, né? Porque não é par. Então, ele pode ser por 3, que é primo, por 5, tá? Porque termina em 5. Vamos ver se é por 3. Para ser divisível por 3, essa soma do 7 com o 5 aqui tem que dar um número divisível por 3. Tá? Lembra daquele critério de divisibilidade. Então, 7 mais 5 dá 12. 12 é divisível por 3, então 75 é. Então, já posso vir aqui e marcar o 3. Ah, professor, mas eu não lembro do critério de divisibilidade. Ué, então divide. Pega o 75, vê se divide por 3 e dá resto 0. 7 dividido por 3 tem que ser 2, porque 2 vezes 3 é 6, o que mais aproxima de 7. Sobra resto 1. Desce o 5, fica 15. Então vai ser 5. 5 vezes 3 é 15. 15 menos 15, 0. Deu o resto 0, então 75 é divisível por 3 e 3 é primo, então pronto, esse é o menor número primo. Por que é o menor? Porque 2, que é o menor, né, não é divisível de 75, não divide 75. Então o primeiro que divide é o 3. Próximo, determine o menor divisor primo de 85. Vamos lá para os critérios. Se eu pegar o 8 mais 5, vai dar 13. Né? Se eu pegar aqui 8 mais 5, dá 13. 13, né, já é o número primo, então esse número aqui não é divisível por 3, não é por 5, não é por nada. Como 85 termina em 5, ele é divisível por 5. Quer ver? Vamos fazer a conta. Vamos pegar o 8 aqui, então tem que ser 1. Se eu pôr 2, vai dar 10, já passa. 5 vezes 1, 5. Subtrai 8, 5 de 8, dá 3. Desce o 5, fica 35. Então vai ser 7, né? 7 vezes 5, 35. Resto 0. Então, o 85 é divisível pelo 5, né? Não é por 2, porque não é par, não é por 3, porque essa soma aqui não deu múltiplo de 3, é por 5, porque deu 17 com resto 0. Então, o menor divisor primo de 85 é 5. Continuando, vamos para o 4. Determine o menor divisor primo de 49. 49 é par? Não. Então, o 2 está fora. Vamos ver quanto que é 4 mais 9. 4 mais 9 é 13. 13 é múltiplo de 3? Não, então está fora. 49 não termina em 5, então o 5 está fora. Então, 7, será que é o 7? Bom,
Como eu tenho uma certa habilidade na tabuada, e você também deve ter, eu sei que 7 vezes 7 é 49. Portanto, 49 é divisível por 7, que dá 7. Então, o menor primo é o 7. 5. Letra A. A é igual a 2 vezes 3 vezes 11. É o produto de 3 números primos. E B é 2 vezes 3 vezes 5, o produto também de 3 números primos. Essas aqui, né, são as decomposições de 2 números naturais. Calcule o valor de A mais B. Tá, ele quer saber então quanto que dá A mais B. O A é esse aqui e o B é esse aqui. Então, antes de montar A mais B, eu devo saber quem é A e quem é B. Vamos saber quem é o valor, quem é o A, né? O A é 2 vezes 3 vezes 11. O 2 vezes 3 dá 6 e 6 vezes 11 dá 66. Então, esse é o valor de A. Vamos saber quem é B. B é 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 5 dá 30. Agora eu consigo calcular A mais B. Quem vai ser A mais B? Vai ser o 66, que é o A, mais o 30, que é o B. Chegando no resultado 96. Portanto, a alternativa correta é essa aqui. 96. Agora a gente vai para a segunda atividade proposta na semana passada, que foi sobre polígonos. Vamos lá. Entre as figuras abaixo, marque as que são polígonos. Lembra que na definição de polígonos, né, a gente tem que ter segmentos de reta, né, fechado, o que é um ligando no outro. Esses segmentos de reta não podem se cruzar um em cima do outro. Então, a figura aqui que eu identifico como polígono seria a letra A. A B não é, né? Porque são segmentos curvos, olha, nem se fecha. Esse aqui é um polígono, sim. A letra E também é um polígono. A B não, porque cruza, né, uma com a outra. A D é. Esse aqui também não, porque cruza. Então aqui você pode marcar mais de uma opção. Você vai marcar a letra A letra D e a letra E. Ah, é D e E. Certo. Então são essas aí. No polígono abaixo, verifique se ele é convexo ou não convexo. Lembra o que é um polígono convexo? A gente definiu lá na aula passada, da semana passada. Polígono convexo é o seguinte. Tem esse polígono aqui que é um triângulo. Quaisquer 2 pontos que eu pegar nesse triângulo aqui, quaisquer 2 pontos, e traçar uma reta, essa reta ligando os 2 pontos vai estar dentro desse triângulo aqui, ó. Essa reta não passa fora do triângulo. Quando isso acontece, esse polígono é chamado convexo. Então, ó, vou pegar mais 2 pontos aqui. Se eu traçar uma reta aqui, a reta passou fora do polígono? Não. Então, esse polígono é convexo. Se a reta passar fora do polígono, ele é não convexo. Vamos ver o exercício 3. Espera aí só um pouquinho. Vou arrumar um negócio aqui. Então vamos lá, o 3, olha só. Se eu pegar 2 pontos aqui, esse ponto e esse ponto, a reta está dentro do polígono, professor.
Tá, mas tem que ser para quaisquer 2 pontos. Então, se eu vier aqui, ó, eu acho 2 pontos aqui dentro do polígono, tá os 2 pontos, tá? Esse está dentro, esse está dentro. Mas quando eu traço a reta passa fora do polígono. Então, existe uma situação em que quando eu ligar os 2 pontos, a reta passa fora. Se isso acontece, o polígono é não convexo. Então, o polígono abaixo, verifique se ele é convexo ou não convexo. Não convexo, né? Porque se eu pegar um ponto aqui e um ponto aqui, ó, o que acontece? A reta passa fora. Então, não convexo. No polígono abaixo, verifique se ele é convexo ou não convexo. Não convexo. Se eu pego um ponto aqui e um ponto aqui, ou aqui, ou aqui, ó, a reta já passa fora. Então, não convexo. Aí tivemos outra aula com triângulos agora. Vamos lá. Usando uma régua, faça as medições necessárias para classificar os triângulos seguintes quanto às medidas dos lados. Lembra que a gente classificou os triângulos quanto aos lados. Eles podem ser isósceles, equilátero ou escaleno. Então são 3 classificações. Está pedindo ali uma régua, mas é difícil você colocar a régua sobre a tela e tal, mas olhando aqui, dá para você perceber que essa medida e essa são iguais. Tá? Se quiser medir com a régua, pode. Você pega ou uma régua ou tipo um lapisinho, coloca num ponto, coloca no outro. Acho que vai dar igual aqui, ou não, vai dar escaleno. Deixa eu fazer aqui com a régua, pessoal, espera aí. É o seguinte, eles são diferentes mesmo, dá para ver no olhômetro aqui. É claro que as medidas que tá aqui, no meu, eu medi aqui na minha tela, deu 3 centímetros e pouquinho. Mas é claro que eu posso fazer o movimento de pinça, aumentar ele, diminuir ele, vai dar diferente. Mas você deixou ele desse tamanho aí, mediu aqui, mediu aqui, mediu aqui, são diferentes, ele é escaleno. Tá? Então, quando eu medi com ele parado nessa posição, aqui deu 13 centímetros de alguma coisinha, aqui deu já 4 centímetros de alguma coisinha, aqui já passou de 5 bem. Então, se os 3 lados são diferentes, ele é escaleno. Letra B. Letra B, ele vai ser isósceles, está aparecendo, né? Mas pode ser equilátero também. Deixa eu pegar a régua aqui. Medir. Ó, nessa posição aqui está dando 5 centímetros de A até C. 5 centímetros de A até B. E 5 centímetros de B a C. Ó, 3 lados iguais, então o triângulo não é isósceles, é equilátero. Tá? Só botar a reguinha em cima da tela, para o desenho do tamanho que você acha melhor aí e verifica. Usando a régua, faça as medições necessárias para classificar os triângulos quanto às medidas do lado. Vamos ver aqui. Vamos ver quanto que dá de A a B aqui no meu desenho. De A até B dá 4,5 mais ou menos. Aqui também 4,5 mais ou menos. E aqui 6,5. Ah, então ele é isósceles. Isósceles porque esse lado aqui é igual a esse. E esse aqui é diferente. Então ele é isósceles. Questão 2. Usando sua observação, classifique os triângulos seguintes quanto em acutângulo, retângulo e obtusângulo. Lembra que agora é a classificação do triângulo quanto aos ângulos. Ângulos é a medida interna aqui.
essa medida aqui. Certinho? Vamos lá, vamos ver aqui. Vamos só relembrar. O que é acutângulo? Acutângulo é quando todos os ângulos são menores que 90 graus. Dá para perceber que sim. Porque o que é um ângulo menor que 90 graus? Basta eu lembrar aqui que é um ângulo de 90 graus. Se eu pegar esse ângulo B aqui, eu tenho esse lado aqui, ó. Se eu fosse fazer um ângulo de 90 graus com esse lado BC, a outra reta teria que estar aqui, ó, retinha para cima, né? Porque aí esse ângulo aqui teria 90 graus. Então, o triângulo, como está mais para dentro, forma um ângulo menor que 90 graus. Se eu fizer isso para todos os lados, ó, esse lado com esse lado aqui, se eu for fazer 90 graus, vai ficar assim, ó, então esse é menor. Aqui também, 90 graus, com relação a esse lado, então esse aqui do triângulo é menor, ó, que 90. 90 é isso tudo. Estou pegando só esse. Então, na observação, dá para a gente ver que todos esses ângulos aqui são menores que 90 graus. Se são menores, então esse triângulo é um triângulo acutângulo. Letra B. Aqui, veja só. Esse aqui, tá vendo que é bem pequenininho, é menor que 90, bem pequenininho é menor, mas esse aqui é grandão. Será que ele é maior que 90? Eu acho que sim, olha só. Vamos pegar essa reta e vamos fazer um ângulo de 90 a partir daqui. Então, vou descer, ó. Então, esse ângulo aqui seria o ângulo de 90 com essa reta aqui. Mas veja que o ângulo do triângulo, ó, passa os 90, né? Até aqui que é 90, então aqui é mais de 90. Então esse ângulo é obtuso. Se você tem um ângulo obtuso, então o triângulo ele pode ser chamado de obtusângulo. Vou apagar isso aqui que fica feio. Então esse é obtusângulo. Letra C. A letra C já está de graça. Olha só o ângulo de 90 graus aqui, né? O ângulo reto, que é representado por esse quadradinho com essa bolinha. Então, esse aqui é um triângulo retângulo. Letra D. Ué, tá bem, aqui. Retângulo. Facinho esse. Agora vamos para, acho que a última tarefa, que foi quadriláteros. Classifica os quadriláteros em trapézio ou paralelogramo. Lembra que trapézio, a figura trapézio, ela tem dois lados paralelos apenas. Ela só tem um par de lados paralelos. O trapézio não, ele tem dois pares de lados paralelos. Então, se eu observar essa figura aqui, esse lado de cima aqui é paralelo com esse lado de baixo aqui. E esse aqui é paralelo com esse. Quando isso acontece, essa figura não é um trapézio, ele é um paralelogramo. Olha só a letra B. Na letra B, esse lado é paralelo a esse. Mas esses dois aqui não são paralelos. Então, ele só tem um par de lados paralelos. Quando isso acontece, ele é um trapézio. Letra C. Esse lado e esse são paralelos. Esse também é paralelo a esse. Dois pares de lados paralelos é um trapézio. Letra D. Esse lado é paralelo a esse, mas esse não. Esse aqui está em pezinho, esse aqui está inclinado. Então, um par de lado paralelo é um trapézio.
Questão 2 fala assim, observe os quadriláteros desenhados na malha quadriculada e depois responda as questões. Então veja que aqui eu tenho um paralelogramo, trapézio e um quadrilátero aqui qualquer. Dos quadriláteros acima, quais não têm lados paralelos? Ué, o 4. O 4 não tem lados paralelos. Não tem lados paralelos, o 4. Tá bom? Entenderam? Esse lado aqui não é paralelo a esse. E esse também não é paralelo a esse. Esse aqui está mais para cima, aqui inclinadinho, esse mais para baixo. Letra B. Quais deles têm apenas um par de lados paralelos? Esse aqui não tem lados paralelos, né? O 4 não tem lados paralelos. Esse aqui tem dois lados paralelos, ó, dois pares, né, de lados paralelos. Esse também dois pares. Quem tem apenas um par de lados paralelos é o número 2. Quais deles têm dois pares de lados paralelos? Aqui eu posso marcar mais de uma opção, porque quando é quadradinho você pode marcar mais de uma. Quais deles têm dois pares? É o 1 e o 3. É isso então, pessoal. Acabou a correção. Muito obrigado e até a próxima.